dia! Aqui é a professora Daiane, eu sou professora de redação do Escola Online. Estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento sobre a redação do Enem no nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Na nossa aula de hoje, nós veremos tudo sobre o desenvolvimento da redação, aquela segunda parte da estrutura que às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? O que eu devo escrever? Como eu devo escrever? Não é? Pois é, na aula de hoje eu vou contar tudo para vocês. Espero que todas as dúvidas sejam sanadas aí, viu? Bom, mas antes de começar, eu quero pedir para vocês o seguir mais uma vez nas redes sociais. Estamos em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter e, claro, aqui no YouTube. Então, nos siga, faça os seus comentários, deixe lá o seu like, a gente quer muito interagir com vocês. E outra notícia boa que eu venho para reforçar é que a nossa plataforma já está disponível. Então, entra lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos conteúdos exclusivos e nossa equipe, nós os professores, estamos lá à disposição de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá? Desenvolvimento, o que é? Na aula passada, nós começamos a falar sobre a estrutura da redação do Enem, né? Então, falamos sobre a introdução, que é a primeira parte da redação. Hoje nós vamos falar da parte seguinte, né? Que é o desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? Bom, como eu já disse, é a segunda parte da estrutura da redação, na qual serão desenvolvidos argumentos sobre a sua tese. Lembrem-se que eu falei na aula passada que na introdução nós trabalhamos com uma contextualização, trabalhamos um pouco do tema, abordamos um pouco sobre o tema e trazemos a nossa tese. Pois é, a tese é o quê? É a nossa opinião a respeito do tema, né? A problematização que a gente vai trazer a respeito desse tema que é de cunho social, ok? Pois é. Em continuidade, né, do texto dissertativo argumentativo, nós temos a parte da argumentação, que vai ser desenvolvida justamente nesse momento que chamamos de desenvolvimento. Então, dando sequência ao seu texto, você deverá demonstrar e provar ao seu leitor que a sua opinião acerca do tema é coerente. É nesse momento que você vai viabilizar tudo que você falou na sua introdução. É nesse momento que você vai persuadir o seu leitor a respeito da sua tese, a respeito do seu ponto de vista. Por isso, é nesse momento que você deverá apresentar argumentos muito bem fundamentados. Tudo bem? Mas aí você pode perguntar, Daiane, o que é argumento? Gente, toda vez que nós expressamos alguma opinião, ela tem que estar baseada em uma verdade, ok? Pode ser que seja uma verdade subjetiva sua ou uma verdade que seja compartilhada. No caso da redação do Enem, são verdades que são compartilhadas, ok? Mas eu estou exemplificando para vocês o que são argumentos. Tudo que nós falamos tem que ter uma base, não é? Toda opinião que nós formamos tem que ter um porquê. E é exatamente isso. Os argumentos são as respostas para esses porquês, ok? Mas são respostas verídicas. São respostas que têm uma base, que estão fincadas na realidade, ok? Bom, vamos continuar. O objetivo, então, da parte do desenvolvimento é que vocês, nesse exercício de persuasão, utilizem o repertório cultural, claro, que é o conhecimento que vocês têm de mundo, ok? Todo o conhecimento que vocês têm, vocês vão utilizar ali para argumentar,
ok? Não tem como vocês criarem argumentos sem que vocês tenham conhecimento, entenderam? Vocês têm que ter um conhecimento, uma base histórica ou uma base de conhecimento sobre notícias, sobre pesquisas, raciocínio lógico. Eu vou falar mais para frente para vocês sobre essas estratégias argumentativas. Então, vocês precisam utilizar o repertório cultural, que são os conhecimentos que vocês têm, que vocês desenvolveram ao longo da vida, ao longo da trajetória de estudo de vocês, e, ao mesmo tempo, relacionar com diferentes tipos de argumentos. Ok? Então, são duas coisas que vocês precisam fazer, que são mais importantes nessa parte do texto. Utilizar o conhecimento que vocês têm de repertório cultural e relacionar com diferentes tipos, estratégias argumentativas. Tudo bem? Vamos continuar. Então, para que serve um argumento? Em qual momento, então, que nós vamos utilizá-lo, né, no texto? Olha, na cartilha do participante, há essa seguinte explicação, esse seguinte quadro. Olha, vocês precisam apresentar uma tese, que vem na introdução, como eu falei na aula passada. Quem ainda não assistiu o vídeo da aula passada, pode acessar, que está aí na nossa página, viu? Então, vocês vão apresentar uma tese e, em seguida, desenvolver justificativas para comprovar essa tese. Então, essa a utilidade do argumento, é justificar, é comprovar a sua tese, ok? Ah, professora, mas eu não sei o que é tese, não assisti o vídeo anterior. Bom, vou repetir aqui para vocês exatamente o que a cartilha do participante diz. É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. E o que são esses argumentos? Para que servem esses argumentos? Mais uma vez, trazendo aqui o que diz a cartilha do participante. É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida, ok? Na aula passada, eu disse para vocês que existem algumas perguntas que vocês podem se colocar que vão ajudar vocês a desenvolver o texto. Por exemplo, quando a gente fala sobre a tese, o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre esse assunto? Ok? Qual é a minha, na verdade, qual é a minha opinião sobre esse assunto? Se vocês fizerem essa pergunta, qual é a minha opinião sobre esse assunto, vai ficar muito mais claro para vocês detectarem qual é a tese de vocês. Em seguida, vocês se perguntem, por que eu tenho essa opinião? E aí vão surgir as respostas. Destas respostas, vocês vão selecionar os argumentos de vocês. Tudo bem? Então, olha só. Vocês vão utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados, ok? Então, o que acontece? Como falamos, a introdução, né? A gente tem um tema que trata de um problema social e a sua tese está vinculada a esse problema social. Por isso que se diz problema, né? Para expor o problema discutido no texto. Porque, na verdade, a sua tese vai estar falando, discutindo, opinando sobre um problema de cunho social, ou político, ou cultural, científico, temas pertinentes à nossa sociedade. Tudo bem? Vamos lá. Como estruturar? Como que a gente vai estruturar o desenvolvimento? Sim, nós temos uma fórmula para estruturar o desenvolvimento, mas não é uma fórmula mágica, é uma sequência que vocês podem utilizar que dá super certo. Olha só, cada parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo apresenta 3 elementos básicos. Olha só, o primeiro é o tópico frasal, o segundo são os argumentos e o terceiro, uma crítica. O que é um tópico frasal? O tópico frasal vai ser a ideia central sobre a qual será elaborada, tá, o parágrafo, sobre o qual o parágrafo será elaborado. Tudo bem? Então, olha só.
É uma espécie de ideia inicial, de opinião inicial do seu parágrafo, que vai orientar todo o restante, entendeu? Então, essa primeira frase, né, esse tópico frasal, é que vai ditar quais serão os seus argumentos, porque os seus argumentos eles vão ampliar e vão fundamentar essa ideia. Tudo bem? Então, os argumentos, eles vêm em sequência a esse tópico frasal para ampliar, fundamentar, aprofundá-lo. Tudo bem? E em seguida vem a crítica, que vai ser a avaliação, o fechamento dos dados apresentados. Geralmente, essa crítica vem com uma ideia bem autoral de vocês. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo para que a gente consiga visualizar isso de maneira mais fácil, tá? Olha só, aqui eu trouxe a redação da Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, do ano de 2017, cujo tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, tá bom? Trouxe aqui a tese para que a gente entenda sobre o que ela está desenvolvendo esses argumentos, sobre qual assunto, qual tese, tá? Não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, ela traz aqui na tese dela que essa negligência é responsabilidade do governo, né? A formação, na verdade, essa dificuldade da formação, ela é responsabilidade do governo que negligencia e também do preconceito da sociedade. Pronto. Então, trouxe aqui o segundo parágrafo do desenvolvimento. Percebam como ela inicia, outro sim. Ou seja, esses argumentos desse segundo parágrafo estão totalmente relacionados ao do primeiro parágrafo. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse a permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Olha o tópico frasal, tá? Esse é o tópico frasal. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Vamos lá. Tristemente e no entanto. Ela traz aqui dois argumentos, né, que se relacionam também, tá? O primeiro, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Então, ela traz um argumento que traz uma ideia que é compartilhada na sociedade. Tudo bem? Em seguida, ela traz um argumento de autoridade, tá? Trazendo aqui um pensador, um especialista em sociologia, que no caso é o Michel Foucault. Então, a gente viu aqui já o tópico frasal e dois diferentes argumentos, tá? Duas estratégias argumentativas diferentes, que a primeira é uma espécie de raciocínio lógico, é uma questão que todos nós sabemos, né? E aí ela traz um outro para afirmar, para aprofundar, para fundamentar mais ainda esse primeiro argumento, que vai ser um argumento de autoridade. E ela vai finalizar dizendo o seguinte: assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Então, ela faz um fechamento do parágrafo de desenvolvimento, trazendo uma análise, uma conclusão. Conseguiram visualizar? Então, a gente tem primeiro o tópico frasal, tem os argumentos que se relacionam entre si, né, que são estratégias ali, e por fim, a crítica, né, que é o momento que ela faz uma análise e fechamento de tudo isso que ela falou no parágrafo de desenvolvimento. E é exatamente isso que vocês têm que fazer, gente. Não é uma coisa muito simples, mas com prática vocês conseguem fazer isso bem tranquilamente, tá? Não é um bicho de sete cabeças também. O que exige de vocês sempre é prática. Não tem como aprender a escrever, a aprimorar a escrita sem a prática dela, tudo bem? Então vamos continuar.
as estratégias argumentativas. O que são essas estratégias argumentativas? São diferentes modos, estruturas de argumentos que vocês podem utilizar, tá? Para ajudar na persuasão, nesse processo de persuasão, de falar sobre a verdade, de trazer esse efeito de verdade sobre o seu leitor ou interlocutor. Então, a primeira estratégia que eu selecionei aqui para gente é a comprovação. Como que funciona? Vocês vão apresentar dados estatísticos, dados de pesquisas, de estudos que servem como provas concretas. São comprovados, ok? O segundo é citação de autoridade. A gente viu agora no exemplo, né? Citando um especialista, estudiosos que têm autoridade sobre o assunto que está sendo abordado, que está sendo tratado. Tudo bem? Vamos continuando. Terceiro, causa e efeito. Olha só, é o seguinte, a gente deve pensar que tudo que a gente faz tem uma consequência, mais ou menos isso. Tudo bem? Então, vou apresentar um fato e mostrar a consequência dele. Olha, isso, se eu faço isso, a consequência é isso, ou vice-versa. Eu posso trazer, por exemplo, que esse problema que está sendo evidenciado ali, por exemplo, a questão da não inclusão dos surdos na sociedade, ela é uma consequência de uma causa, tudo bem? Então, isso é um tipo de argumento que vocês podem utilizar. O quarto é a comparação. Então, vocês podem fazer uma análise comparativa, né, das semelhanças e das diferenças entre duas ideias ou fatos. Por exemplo, numa contextualização histórica ou num argumento histórico, né, vocês podem dizer que, por exemplo, no passado aconteceu tal fenômeno, tal evento histórico que se assemelha com os dias atuais. Compreende? Então, vocês podem fazer comparações, tá? O quinto, a alusão histórica. Então, acabei de falar, né, sobre fazer uma alusão histórica, mas aqui é uma abordagem direta de fatos históricos, que são referentes ao assunto que está sendo tratado. Ao mesmo tempo que vocês podem tratar desse fato histórico, vocês podem comparar também, tá? Para vocês verem como as estratégias argumentativas, elas acabam se amarrando muito uma à outra. Então, vocês não precisam se prender a uma só estratégia argumentativa no seu parágrafo, tudo bem? A questão é que o seu tópico frasal é um só. Então, esses argumentos que vocês vão trazer são argumentos que se relacionam, tá? Que estão ligados um ao outro, tá bom? Não são argumentos que falam de assuntos diferentes. Não, vai falar sobre o mesmo assunto ali do parágrafo. Tranquilo? E o sexto é o raciocínio lógico, que vocês vão fazer deduções, né, a partir de uma premissa. Por exemplo, eu posso dizer para vocês assim, que se eu coloco uma panela de água no fogo, ela vai esquentar, não é? Raciocínio lógico. Por quê? Porque a gente tem ali, a premissa é, o fogo aquece, não é? Então, a gente parte de uma premissa, o fogo aquece, então, né, a minha panela de água vai esquentar, a minha água vai esquentar, porque vai haver ali uma transferência de calor. Tudo bem? Então, esse raciocínio lógico, essa dedução, ela muitas vezes também, ela está bem ligada a um senso comum, tá? É algo que se o outro não sabe, nesse raciocínio lógico, ele consegue acompanhá-lo, né? Ele consegue acompanhá-lo e ter ali uma concordância, esse processo de persuasão. Tudo bem? Então, trouxe aqui para vocês 6 estratégias. Não são somente essas, mas são as mais usadas. Ao meu ver, são as mais importantes aí que vocês podem estar empregando na redação de vocês, tá?
Então, vamos lá. Dicas para escrever um bom desenvolvimento. Vamos lá, vamos lá. Prestem bem atenção. Espero que já estejam anotando. Se não estão, corram, tá? Para anotar. Anota de antes também, mas não percam essas dicas, que vai ajudar vocês pra caramba quando vocês estiverem aí escrevendo a redação de vocês. A primeira, vou sempre bater nessa tecla. Ai, professora, mas você fala isso toda aula. Sim, eu vou falar toda aula. Planejamento é essencial. É essencial que após a leitura dos textos motivadores, a leitura do tema, vocês façam um planejamento para que vocês consigam pensar sobre todas as questões do texto, sobre tudo que vocês querem escrever e para que vocês não se percam durante a redação, ok? Vou provar para vocês mais uma vez por que o planejamento é importante. Vamos ao 2. Olha, diante da construção da tese, se pergunte por que eu penso isso. E diante dessa questão, vocês vão encontrar aí pelo menos 2 porquês, que serão os tópicos frasais, tá? Vai ser, vocês vão dividir em 2 parágrafos, então, um porquê, um tópico frasal de um parágrafo, o outro porquê, outro tópico frasal de outro parágrafo. Então, aí vocês vão desenvolvendo a argumentação de vocês. O terceiro, escolha ao menos 2 argumentos que consiga explicar, justificar, exemplificar com profundidade. Então, após a seleção, né, desses porquês, vocês vão ter que fazer uma espécie de uma triagem para saber quais que são os melhores a serem utilizados, né? Que vocês consigam explicar, que vocês consigam justificar muito bem e com profundidade, ou seja, argumentar com fundamentação, tendo uma base argumentativa muito boa, tá? Muito bem estruturada. Bem, vamos continuando. 4. Busque trabalhar um argumento por parágrafo e de forma organizada. Passei para vocês a estrutura. Tentem sempre pensar, relacionar esses argumentos e trazer, como eu disse, um tópico frasal. Então, eu vou trazer um argumento, o parágrafo, né? Pode ser mais de um argumento, mas que estejam falando ali relacionados diretamente a esse tópico frasal, a essa ideia central do meu parágrafo, e pensando o seguinte, eu não posso me contradizer. Não adianta eu trazer vários argumentos ali e eles, por mais que eles falem sobre o assunto, sobre a tese, que eles não estejam conectados, que eles não sigam um desenvolvimento temático, quer dizer, uma progressão temática de acordo com o meu tópico frasal, com a ideia central do meu parágrafo. Entenderam? Então, tudo que vocês forem escrever nos parágrafos de desenvolvimento tem que estar vinculado à ideia principal que vem na primeira frase, ok? Então, vai haver o quê? Um aprofundamento, uma fundamentação do tópico frasal, tá? 5. Sustente sua opinião de forma clara, objetiva e impessoal. Como eu já falei com vocês, escolham sempre a simplicidade. Texto claro, texto coeso, coerente, principalmente, por isso cuidado na hora das escolhas dos argumentos, para vocês não tropeçarem, não cometer erros aí, tá? De se contradizer, tá? É muito importante que vocês façam esse planejamento para que não haja nenhuma contradição, tudo bem? Ou para que vocês não usem argumentos que não têm uma base, não estão pautados na realidade, ou que não estão bem fundamentados, tudo bem? E de forma impessoal, que eu estou falando aqui linguisticamente, tá? Então, não vai escrever eu acho, eu penso, não, de forma alguma. Escrevam de forma impessoal. E, por último, evite generalizações. Por quê, gente? Porque generalizações são vagas, ok? São vagas. Não tem como a gente comprovar uma generalização, porque ela está pautada
numa visão até um pouco distorcida da realidade, né? Porque a gente vai tomar uma parte como todo, e isso é vago, não tem comprovação, ok? Lembrem-se que o que a gente quer que nós, os professores e os avaliadores, precisamos que vocês façam argumentos que sejam bem fundamentados, ok? Que tenham uma base sólida, que possam ser comprovados, ok? Se não forem comprovados, que eles tenham uma coerência, tá? Uma coerência com a realidade. Tudo bem? Então, por hoje é isso, a nossa aula sobre desenvolvimento da redação do Enem. Então, recapitulando, a gente vai ter um tópico frasal, que é a nossa ideia principal, ideia central, que vai ser ampliada, fundamentada e após analisada e concluída. Tudo bem? 2 parágrafos aí de desenvolvimento e utilizando aí as estratégias argumentativas. Na próxima aula, nós vamos ver o quê? Pois é, a proposta de intervenção. Então, não percam, viu? Estou aqui esperando por vocês. Então é isso, galerinha. Agradeço muito a presença de vocês nessa aula. Peço também que vocês nos sigam em nossas redes sociais, ó. Estamos aqui, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, todos ansiosos para conversar com vocês, viu? Espero que vocês tenham bons estudos, boa prática e até a nossa próxima aula, hein? Temos um encontro marcado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!